falar algo, nós buscamos de Deus, e muitas das vezes aparecem muitos temas, muitos textos na nossa mente para ser dito. E justamente esse texto, ele veio falando no meu coração, para que nós possamos meditar um pouco nessa noite. E eu achei até interessante, quando o pastor José Roberto leu aqui a palavra do Senhor, e falando justamente sobre aqueles que vão morar no céu. Às vezes, irmãos, nós, entre aspas, brincamos um pouco com a salvação. Nós achamos que a salvação, ela é muito fácil. E de fato, a doutrina da salvação, graças a Deus que ela é a mais fácil de todas as doutrinas teológicas, ela é a mais fácil que tem, que até uma criança compreende a doutrina da salvação. Mas o interessante é que a doutrina da salvação vai muito mais além do que às vezes a nossa presença, vai muito mais além do que aquilo que nós pensamos e a forma como nós agimos. Eu tenho por certo que às vezes quando se fala o fariseu e o publicano, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é: o pastor vai falar da oração, da importância da oração. Mas eu não quero falar da importância da oração, ainda que dentro do texto nós vamos ver e analisar que existe a oração sim. Mas eu quero falar não da oração em si, mas da atitude que teve cada um. E às vezes essa atitude que nós temos, e às vezes até sem nós entendermos, nós não estamos agindo e a nossa atitude não está sendo do agrado de Deus. E é isso que eu quero trazer um pouco, para que nós possamos meditar nessa noite. E eu quero, aproveitando, agradecer ao pastor Isaac pela oportunidade, ao Abimael pela oportunidade que nós podemos ter aqui, ministrar a palavra do Senhor. E para tanto, eu quero que vocês abram a palavra do Senhor. No Evangelho segundo ele escreveu Lucas, no seu capítulo de número 18. Evangelho segundo ele escreveu Lucas, no seu capítulo de número 18, a partir do versículo de número 9. Eu vou estar lendo esse texto para que nós possamos meditar, e os irmãos acompanhem comigo a leitura desse texto. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, a partir do versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu estive meditando bem nesse texto e até pesquisando alguns pontos dentro desse texto, quando o evangelista Lucas, ele coloca as 2 parábolas dentro de um capítulo. Tanto fala sobre a parábola do juiz Inico, que vem falar sobre a persistência na oração. Mas o interessante não é só a questão de persistir em orar e persistir em buscar, no qual nós temos que fazer, nunca desistir daquilo que nós queremos buscar, daquilo que Deus muitas vezes tem para nós. Então essa busca, ela deve ser verdadeiramente incessante. Mas logo após ele falar dessa perseverança na oração, ele traz a figura de 2 homens. E esses 2 homens, eles tinham um propósito só. Porém, esses 2 homens com extremos. E na realidade, para que nós possamos entender a parábola do fariseu e publicano, eu vou mostrar aqui um pouquinho, às vezes, o que é fariseu, que às vezes a pessoa não sabe o que é o fariseu.
Eu coloquei ali, o fariseu, ele surgiu no período interbíblico. O que é um período interbíblico? É justamente o período de 400 anos, entre o profeta Malaquias e o evangelista Mateus, no qual Deus não falou com os homens de forma alguma, no aspecto de redigir, no aspecto de ler, no aspecto de fazer, no aspecto de escrever. E o que na realidade esse período interbíblico surgiu as principais seitas que na época de Jesus dominavam, como os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, todas elas surgiram nesse período interbíblico. E por quê? Se vocês analisarem, o povo judeu sempre ia ao templo, não somente para adorar a Deus, mas iam para sacrificar. Depois do cativeiro babilônico, o templo foi destruído, eles já não tinham mais aquela perspectiva de oferecerem sacrifício. Por quê? Porque não tinha o templo para oferecerem sacrifício. Então um grupo começou a buscar e aperfeiçoar justamente na lei de Deus, na lei de Moisés. E o fariseu era justamente esse grupo em que ele aperfeiçoou na Torá, dentro da lei de Moisés. O fariseu era um grupo, irmãos, que ele vivia, entre aspas, numa linguagem bem popular, no meio do povão, enquanto os saduceus já era uma classe mais aristocrata. Os fariseus tinham tanta influência no meio do povo, que quando alguns olhavam para eles, para aquilo que eles faziam, para aquilo que eles falavam, julgavam que eles eram santos. Por quê? Porque eles iam muito mais do que a lei muitas vezes pedia. Eles iam além do que a lei prescrevia. Então eles surgiram no período interbíblico e observavam a lei nos seus mínimos detalhes. E é interessante quando observar as leis no mínimo detalhe, porque descreve para nós que o fariseu era um povo religioso. A religiosidade do fariseu, irmãos, era muito grande mesmo, a ponto de Jesus olhar para eles e dizer assim: olha, vocês são igual ao sepulcro caiados. Ou seja, é bonitinho por fora. É aquela pessoa que quando você olha, dentro do seu aspecto exterior, aquela pessoa nós julgamos, essa pessoa ela é santa. Essa pessoa ela age de conforme o padrão bíblico. Essa pessoa age conforme as normas bíblicas, conforme as normas da igreja. Essa pessoa age dentro dos mínimos detalhes daquilo que a igreja prescreve. Na realidade, os fariseus também eram dessa forma. Ou seja, eles iam, como eu disse, muito mais além do que a própria lei prescrevia. E nós vamos ver isso dentro do texto. Então, ou seja, surgiu no período interbíblico, observava a lei nos mínimos detalhes, e eles eram inflexíveis. Ou seja, não tinha maleabilidade. Toda lei tem a sua exceção. Para eles não existiu isso. Toda regra tem a sua exceção. Para eles não tinham isso. Se era lei, se era norma, independente de qualquer coisa, teria que se cumprir daquele jeito. Tanto é que quando os discípulos de Jesus foram comer e não lavaram as suas mãos para comer, eles criticaram os discípulos. Por quê? Porque não lavavam as suas mãos para comer. Tal era o ponto que vocês percebam que eles eram verdadeiramente o quê? Uma classe inflexível. Ou seja, está escrito assim, tem que ser dessa forma, não pode haver mudança de jeito nenhum, não pode ser analisado caso a caso, se é assim, tem que ser desse jeito. Ou seja, era uma seita no meio do povo que era de forma inflexível. Por último, era um grupo de judeu ultra conservadores. Uma coisa é você ser conservador, outra coisa é você ser ultra conservador. Isso significa que ser ultra conservador significa que algumas exigências verdadeiramente não precisava tanto. Eles iam muito mais além das exigências daquilo que permitia. Então o fariseu era aquela classe em que eles obedeciam a lei, iam mais que a lei, eram inflexíveis e eram, como a última parte ali, ultraconservadores. Ou seja, era uma classe que estava no seu extremo. E o publicano? Nós vamos ver o publicano para que a gente possa entender. Voltar só um pouquinho. O publicano. O publicano era cobrador de imposto. Ou seja, o Império Romano, que dominava naquela época, contratava para que essa pessoa pudesse cobrar impostos. Até aí, irmãos, não havia problema nenhum. Por quê? Era uma profissão como as demais profissões, como teria que ter. O imposto era sempre pago por aquela nação que ela era subjugada,
para a nação que subjugava esse povo. Então o imposto nada mais é do que algo que você pagava para a nação que realmente você estava vivendo sob o jugo dela. Então, ou seja, cobrar impostos era algo que até era legal. Porém, aconteciam alguns fatos. Era judeu cobrando judeu. O problema maior é que, normalmente, quem que servia para ser cobrador de impostos? Eles eram judeus que cobravam os judeus. Guardem isso. Terceiro, a maioria era corrupta. Não todos, porque alguns que conheceram Jesus tiveram mudança de vida. Mas na sua maioria, eles eram corruptos. Por que que eram corruptos? Cobrava além do que era taxado. Significa que o governo romano colocava uma determinada porcentagem de imposto. E o cobrador de imposto, ele colocava muito mais do que isso. E certamente isso que ele colocava mais, ele ficava para ele. Então, ou seja, ele ganhava injustamente, cobrando do próprio judeu, do próprio povo seu. Então, quando o judeu olhava para um cobrador de imposto, dizia o seguinte: essa classe é terrível. Essa classe nos cobra, trabalha para o nosso inimigo, e além de trabalhar para o nosso inimigo, o que faz? Cobra imposto muito maior ainda do que exigido. Então perceba que eram dois extremos. Por um lado, aquele que se julgava santo demais, e no outro extremo, aquele que o povo olhava e dizia: é pecador demais, não merece estar ali. O que de fato o publicano, muitas vezes nem entrava no templo, nem nas sinagogas para participar de estudos e de oração. Ou seja, porque era uma classe totalmente rejeitada. Então percebam, por um lado, o fariseu, que aos olhos dele era santo, e aos olhos de alguns do povo, também era alguém que seguia tudo que estava prescrito, e do outro extremo, o publicano, que todo mundo rejeitava. Então nós temos nessa passagem, dois homens, com o mesmo propósito. Qual era? Ir ao templo, orar ao Senhor. Porém, dois homens, irmãos, com extremos diferentes. Vamos lá. Vamos analisar a oração do fariseu. Perceba que o texto diz para nós, diz o texto no verso 11: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Algumas traduções dizem assim: de si para si. O estar em pé não era problema. Por quê? Porque o publicano também estava de pé. Porque na realidade, quando o povo ia orar, normalmente a oração era feita no átrio das mulheres. Então isso era normal, estando de pé, orando e buscando a presença do Senhor. Então, ou seja, o estar em pé não era o problema, porque os dois estavam numa mesma posição. Isso nos mostra que para Deus atender a nossa oração, tanto faz em pé, sentado, de joelho, com o rosto em pó, Deus vai atender a sua oração. O que na realidade, quando você coloca o rosto em pó, significa sinal de humilhação, quando você reconhece a soberania de Deus. Mas o estar em pé não era o problema maior. O problema maior é quando ele começa a sua oração. Para vocês terem uma ideia, o fariseu, segundo a tradição judaica, na oração dele, pelo menos ele deveria agradecer por 3 motivos. Primeiro, por não ser um gentio. Segundo, por não ser um plebeu e não ser um romano. Terceiro, por não ter nascido mulher. Esses eram os 3 motivos que o fariseu deveria orar e agradecer a Deus. Mas no entanto, na oração, o fariseu, ele não agradece a Deus por esse motivo. Diz o texto que ele diz: graças te dou. Ou seja, é uma maneira generalizada. Eu costumo dizer até na congregação, que às vezes até a maneira que nós oramos, ou a maioria das pessoas oram, não é uma maneira correta e uma maneira bíblica. Por que isso? Porque nós, quando chegamos aqui e dobramos o nosso joelho, qual a primeira coisa que nós fazemos? A maioria, a primeira coisa que faz é pedir: Senhor, me abençoa, Senhor, abençoa o culto, Senhor, me dê. É a primeira coisa que ele faz. Possivelmente a segunda, se ele lembrar, se der tempo da oração dele, ele vai agradecer. Terceiro, se ele lembrar, se der tempo da oração dele, ele vai exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto que o judeu, que conhece as leis, ele faz totalmente invertido daquilo que nós muitas vezes fazemos. O judeu, primeiramente, ele glorifica a Deus.
ele exalta o Senhor, ele adora a Deus na beleza da sua santidade. Ou seja, quando ele dobra o joelho, ele começa a falar: aleluia, glória a Deus, tu és grande, tu és magnífico, tu és o Todo-Poderoso. Ou seja, ele exalta a grandeza do nosso Deus. Segundo, ele agradece a Deus por tudo que ele tem. Então perceba que às vezes a nossa oração é invertida. E por último, ele pede a Deus aquilo que ele precisa, o que não é errado. Porém, é quando nós invertemos isso. Significa que quando eu inverto, eu priorizo as coisas. Quando na realidade a prioridade significa o quê? É adorar a Ele. Segundo, agradecer. E por último, pedir. Porque aí eu estou dizendo, Ele é soberano. Eu sou grato a Ele. E se Ele quiser, Ele me dá. Então é a forma de nós orarmos de forma correta. Só que esse fariseu, ele orava de si para si. Vocês percebem que na oração dele, ele começa justamente a mostrar o quê? É como se ele estivesse em frente ao espelho e falando dele para ele mesmo. Como se dissesse: você é bonito, olha só os cabelos que você tem tudo. Ou seja, é uma oração de si para si. Ele estava falando simplesmente dos valores dele. Percebeu que desde o início, ele não reconhece a soberania de Deus. Ele começa a falar de si para si. E perceba ainda mais. Diz o texto: não sou como os demais homens. Irmãos, quem somos nós para dizer que somos melhor do que o outro? Quem somos nós para apontar o dedo para alguém? Quem somos nós para dizer eu sou melhor do que o Abimael? Permita-me dizer, Abimael. Quem sou eu para dizer que sou melhor do que vocês? Somos todos iguais. Apenas podemos ter funções diferentes, mas diante do nosso Deus nós somos iguais. Mas o fariseu, ele dizia: não sou como os demais homens. Olha a classe que ele coloca: eu sou por cima, eu sou o melhor, eu sou o maioral. O senhor não está olhando? Eu estou aqui no meio. Olha as outras pessoas que aqui estão, eu não sou como eles são. Irmãos, quando alguém começa dessa forma, pode ter certeza, ele não vai muito adiante. É como alguns chegam a dizer: você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Ela pisa em cima da folha de sulfite e já acha que é melhor do que o outro. O que acontecia com esse fariseu, pelo fato dele ser conhecedor da lei, pelo fato dele ser zeloso pela lei, quando ele olhava para o povo, ele dizia: vocês não são igual a mim, eu sou melhor do que vocês. Perceba que a oração de si para si, falando dele mesmo, e ele começa a declarar quem? O povo. Vamos um pouco mais. Roubadores. Percebam que nos 3 pontos que ele coloca, ele acusa o povo, mas ele mesmo não coloca na prática isso. Nós vamos perceber. Ele diz o seguinte: ó, não sou como os demais homens. Aí ele começa a dizer a classe que ele estava querendo: roubadores. Ou seja, ele começava a apontar os outros e começava a falar do problema que cada um tinha. Não, aquele é ladrão, aquele rouba, aquele usurpa. Ou seja, ele, além de colocar o povo numa classe mais baixa, começou a apontar o problema de cada um. Eu começo, irmãos, a ficar um pouco assim com alguém que começa a apontar muito dedo para os outros. Quando começa a falar, entre aspas, do problema que o outro tem, do pecado que o outro tem, da dificuldade que o outro tem. Quando alguém chega para mim e começa a falar muito de alguém, ou muito da igreja, eu começo a olhar para a vida dele. Ou seja, ele acusava todo mundo de ser ladrão, de roubar, mas ele próprio roubava o que tinha de mais precioso, que era o quê? A glória do Todo-Poderoso, que era de Deus. Uma coisa é eu roubar por um ato, em que se eu arrepender, Deus me perdoa. Se eu mudar de atitude, eu sou abençoado por Deus. Mas roubar a glória de Deus, isso não tem. Porque a glória é dele, é para ele. Ele é exclusivo e merecedor de toda a honra e toda a glória. Então eu não tenho que puxar a glória que pertence somente a ele. Mas aquele homem que orava de si para si, julgava os outros, estava dizendo: eu que mereço. Tanto é que os fariseus chegavam diante das praças, o que eles faziam? As orações em voz alta, para todo mundo chegar e dizer: esse camarada ora, esse camarada é bom.
Alguns textos da Bíblia Sagrada chegavam a dizer que os fariseus desfiguravam o seu rosto para dizer que estavam o quê? Está jejuando, está consagrando a vida dele. Olha lá, esse é santo mesmo. Até o rosto dele está desfigurado, por quê? Porque ele está jejuando, está consagrando a vida, ou seja, fazia para demonstrar, puxava a glória para si. Então significa que se você puxa a glória para si, então na eternidade o seu galardão já está aqui, meu filho, porque o seu galardão já ganhou aqui, não precisa de galardão no céu. Então o fariseu, ele orava dessa forma: de si para si, não sou como os demais homens, e roubador, ou seja, acusava os homens de serem ladrão. Segundo, injusto, ou seja, de uma forma clara, ele defraudava a si mesmo. Ele estava querendo dizer, eles são injustos. Em contrapartida, o que ele queria dizer? Eu não, eu sou justo. Mas ele defraudava a si mesmo, porque ele pegava algo, ele pegava uma qualidade, usurpava dessa qualidade, e dizia que tinha essa qualidade na sua vida de justiça. Mas o que ele entende de justiça? Quando nós vamos perceber que a nossa justiça é como trapo de imundície diante do nosso Deus. Quando nós falamos da justiça de Deus, não é a nossa justiça. A justiça de Deus é diferente, e eu vou frisar isso aí um pouco mais. Era o que o fariseu não entendia da justiça de Deus. Ele entendia de uma justiça em que ele lia a Escritura, em que ele lia a Torá, e seguia a Torá simplesmente como lei, como norma, como regra. Ele conhecia a lei, mas não conhecia o autor da lei. Esse é o pior crente que tem. É ele conhecer a Bíblia, mas não conhecer o autor da Bíblia Sagrada. Não adianta, meu filho. Você pode conhecer de Gênesis e Apocalipse, mas se você não conhece o autor de Gênesis e Apocalipse, não vai adiantar nada. E o que acontecia com ele? Ele julgava que todo mundo era injusto, mas se você olhar bem o texto, você vai perceber que o mais injusto era justamente ele que estava orando. Estou trazendo algumas atitudes. Ele diz assim, adúlteros. Mas o adúltero que está dentro do texto não é a relação de homem com uma mulher, não é esse. O adúltero que está dentro dos textos é justamente lá, uma metáfora, alguém que é infiel a Deus. Ou seja, ele dizia, o povo, esses homens, eu não sou como eles. Por quê? Porque eu não sou adúltero, eu sou fiel a Deus. Mas esse povo é infiel, esse irmão é infiel, essa irmã é infiel, mas eu não, eu sou fiel. Eu começo a pensar um pouquinho, irmãos, aqueles amigos de Jó. Já analisaram como que nós somos? Às vezes nós comportamos igualzinho. Perceba alguém que você olha, e que ele tinha alguma coisa na sua casa, um carro, um bem, e ele começa a perder isso por algum motivo, uma má administração, ou até uma prova que ele está passando, ou Deus quer usá-lo como testemunha, e às vezes nós olhamos para ele, o que nós falamos? Sei não, deve estar com a vida um pouco errada, que se ele tivesse certinho, isso não teria acontecido na vida dele. Já analisou como nós fazemos um pré-julgamento sempre para o lado errado? Eu digo isso, moço, que nós somos assim. Se nós viermos um irmão conversando com uma irmã, qual é a primeira coisa que você pensa? Ele está evangelizando, ele está dando um conselho. Não, não é assim que você pensa. Você já vai pensar o quê? Ah lá, olha o que aquele irmão está fazendo. Eu me lembro de uma vez, irmãos, que eu estava saindo da empresa que eu trabalhava, e a minha irmã, eu avistei a minha irmã de longe, e a minha irmã tinha saído da academia, e ela veio com aquela roupa de academia. A minha irmã é muito bonita, igual eu assim, e ela veio, e eu fiquei um pouco preocupado, pensando no povo da fábrica que estava saindo. A minha irmã, eu olhando a minha irmã lá, e eu indo, mas o meu pensamento tá, meu Deus, a minha irmã vai vir me abraçar daquele jeito, e quem não conhece a minha irmã vai falar, e eu já fiquei assim, já comecei a pensar, por quê? Porque a gente conhece o pessoal, a gente sabe como que é o povo. Tanto é que a minha irmã veio, e como sempre, minha irmã faz isso, todas as irmãs, abraça, beija, eu lá, sem dúvida, eu deixava a minha irmã de lá, falar, não, aqui não, olha, eu abracei a minha irmã, beijei a minha irmã, mas na minha cabeça, na hora que eu estava fazendo isso, eu comecei a pensar, a minha esposa, coitada, o pessoal vai estar aqui falando, ah, tá vendo a irmã Ruth lá na casa dela, aí o pastor Júlio lá, o que está fazendo? Por quê? Nós somos assim, nós sempre fazemos um pré-julgamento, o quê? De uma forma errada. Às vezes alguém está até aconselhando aquela pessoa, está querendo ajudar aquela pessoa, mas nós chegamos dizendo, está vendo lá? Nós comportamos muitas vezes igual. Dentro da casa de Deus,
no meio do povo, e muitas vezes agindo como? Igualzinho. Eu oro, eu prego, eu dou ensino, faço até isso, se julga que é melhor, mas enquanto muitas vezes aquele que está sentadinho até no último banco, se tivesse como colocar uma morada no céu, quem sabe a dele é até maior do que a nossa, e nós não sabemos disso. E é esse que é o maior problema, quando nós nos julgamos melhor do que os outros. Irmãos, eu vejo tão interessante o apóstolo Paulo. Perceba, irmãos, que um apóstolo tremendo igual foi Paulo, com o conhecimento, com a graça de Deus como tinha Paulo, e ele chegar e dizer, sou maior do que todos os pecadores. Ah, meu filho, aí eu começo a olhar para mim, quem que sou eu? Não sei nada, estou aprendendo, estou gatinhando. Se Paulo falou isso, o que eu tenho que falar ainda? Mas esse fariseu não, de si para si, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E olha a qualidade, jejum 2 vezes por semana. Na realidade a lei prescrevia uma só, que era no dia da expiação. Logo depois foi colocado 2 dias, alguns falam segunda e terça, outros falam segunda e quinta. Então ele chegava e dizia, eu jejuo, eu pratico o jejum, eu dou o dízimo de tudo, o que na realidade a lei não prescrevia sobre isso, sobre algumas coisas que os fariseus faziam e davam os dízimos, que a lei não pedia isso, mas ele queria o quê? Acima da lei. É aquela pessoa que muitas vezes fala, eu faço a Bíblia e eu faço até uma parte que você não faz. Eu dou meus 10% e dou 2% sobre o que você ganha, para dizer o quê? Eu dou mais do que você, meu filho. Tem coisas, irmãos, que a Bíblia determina que somos e temos que fazer, mas não precisa demonstrar para ninguém que eu faço dessa forma, que eu sou desse jeito. Eu tenho que fazer algo que a minha mão direita olha, a minha mão esquerda não fica sabendo. Mas o que acontece conosco? Nós queremos colocar trombone e dizer para todo mundo e puxar a glória para quem? Para nós. Já analisou alguém que às vezes ajuda alguém com uma cesta básica? Se não for, permita, Vilmar, se não fosse eu ajudar o pastor Vilmar, estava passando fome. Peguei uma cesta básica e levei lá para o Vilmar. O que adiantou essa obra que ele fez? Nada, já ganhou o galardão dele aqui, foi reconhecido. Mas e quando se faz e não fala para ninguém? Deus está lá, marcadinho, está aqui. Ajudou o próximo, ajudou alguém, não precisa tocar trombeta, porque está lá no céu registrado aquilo que faz. Mas o fariseu chegava a dizer, eu jejuo, eu dou dízimo, como se apontasse o dedo e dissesse assim, vocês não fazem nada. A pior coisa que tem, meu, é nós puxarmos qualidade. Uma das qualidades que eu vejo muitas vezes a pessoa puxando, e eu tomo até cuidado para isso. Não, eu sou homem de Deus. Tem coisas, irmão, não precisa você falar. É gostoso quando a igreja fala. É gostoso quando a igreja olha e diz assim, ele é homem de Deus. Não precisam fazer o marketing daquilo que eu faço para Deus. Deus faz o seu marketing, isso que é gostoso. É quando alguém aponta para você e te olha, esse é servo, essa é serva, é a mulher de Deus, é um jovem de Deus, é uma criança de Deus. É gostoso quando a igreja testifica, é gostoso quando o povo testifica. Então eu não preciso dizer o que eu sou. Mas ele dizia, não, eu sou fariseu, guarda a lei, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, que tudo não é preciso, mas eu dou a lei, como se dissesse, eu faço, e você faz alguma coisa? Cumpridor de leis. Vamos lá. E olha a comparação, como este publicano. Dá uma olhadinha na pessoa que está do seu lado. Fosse para você falar dela, o que você falaria? Nem fala. Irmãos, é tão gostoso quando nós lemos o Salmo 133, né? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Maravilha. Mas esse viver em união no hebraico significa aquele que pode sentar lado a lado. E eu louvo a Deus, que eu glorifico a Deus, porque ninguém chega na igreja dizendo, aonde está sentada aquela irmã? Se ela estiver na primeira fileira, eu sento na quinta.
Aonde está sentado aquele irmão? Se ele estiver sentado lá, eu sento lá atrás. Não, graças a Deus que não tem isso. Porque nós vivemos em união. Então uma coisa, irmãos, é conhecer. Outra é colocar na prática aquilo que eu conheço. Mas colocar numa prática o quê? É viver segundo a vontade de Deus. Não só porque está escrito. Porque tem pessoas, irmãos, que fazem como se fosse dever de casa. É igual a professora quando passava tarefa para os alunos e falava o quê? Não, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer desse jeito, amanhã a professora me coloca de castigo, amanhã a professora vai me cobrar, amanhã eu não vou ter nota sobre isso. Ou seja, a pessoa faz com medo. Enquanto que as ordenanças, as normas bíblicas, você não tem que fazer por medo, você tem que fazer por amor a Deus. Você não tem que fazer para ser salvo, você faz porque você é salvo. É totalmente diferente. Por que você não bebe? Por que você não bebe? Porque eu sou salvo na pessoa de Cristo Jesus. Não é não fazer isso para ser salvo, é diferente. Significa que você precisa de regra para cumprir a salvação. Não, não preciso. Não preciso de regras. Eu não faço porque existe o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é que fala na minha vida, fala no meu consciente, fala no meu coração. Então eu não faço porque eu já sou salvo na pessoa de Cristo. Mas o fariseu não era assim. Vamos lá, senão o tempo não... A oração do publicano. Olha só. Perceba que o fariseu, ele estava de pé, certamente querendo se aparecer no meio da multidão. Só que o publicano não. O publicano ele estava afastado, como se dissesse no texto, num lugar reservado. Ele não estava no meio da multidão, ele estava, quem sabe, num cantinho. Só que lá no cantinho, o texto diz, não conseguia levantar os olhos. Contrário do fariseu, o fariseu ele olhava todo mundo por cima. Por que ele fala? Porque não sou igual a esses homens. Ele olhava o povo por cima. E não olhava para o alto, ele olhava o povo por cima, é diferente. Mas o publicano chegava dizendo o quê? Não conseguia levantar os seus olhos. Por que não conseguia? Ele não olhava nos outros, ele olhava para si. E o maior problema nosso, eu falo nosso de uma forma geral, é que nós não conseguimos muitas vezes olhar para nós mesmos. Nós olhando para quem? Você viu aquele irmão como é que dormiu no culto? Quase que ele caiu da poltrona. Você viu a sandália daquela irmã? Tinha um salto de 15 centímetros, cor de abóbora, com um sininho na ponta, sabe, até os detalhezinhos. Porque muitas vezes nós olhamos ali. É igual um casal, teve esses dias lá em casa, e eu perguntei para o casal, por que você não está participando do departamento tal? Ah, pastor, quando eu estou no departamento, eu começo a olhar o defeito dos outros, e eu não me sinto bem com isso, então eu fiquei fora. Porque eu de fora, eu estou conseguindo adorar a Deus. Eu falei, rapaz, é verdade, quando você está dentro, se você não tomar cuidado, você começa a olhar os defeitos dos outros. Mas faz o seguinte, se você perceber que você tem alguém com defeito, ajude aquela pessoa que está com defeito, já que você não tem. Não precisa ficar fora, para você perceber que precisa ajudar o meio. É igual aquela história, né? Alguém chegou para o pastor, começou a falar do defeito de todo mundo, o pastor dá um copo d'água para ele e fala, dá uma volta na igreja aí, vê se você consegue dar uma volta sem derramar uma gota de água. Aí ele dá a volta e conseguiu, está aqui pastor, mas o que eu quis aprender com isso, está vendo? Quando o teu foco era o copo de água, você não tinha tempo para olhar para ninguém. Mas quando o nosso foco então é Jesus Cristo, eu não me preocupo com o que o meu irmão vem. De que forma que ele está adorando? Eu me preocupo comigo. Às vezes o meu irmão está sentindo a presença de Deus, mas e eu? Estou sentindo? Ele está recebendo a mensagem, e eu estou recebendo a mensagem? Então, mas esse publicano, ele não olhava o povo, ele olhava para si. É por isso que ele não conseguia levantar, porque ele estava olhando para ele. Como se dissesse, eu não mereço estar nesse lugar, eu não teria que estar aqui, eu estou olhando para os meus problemas, para os meus defeitos, eu não tenho, quem sabe, mas o texto não fala, eu não tenho a qualidade que esse fariseu tem. Senhor, então tem misericórdia, olha para mim, Senhor. Então o que eu digo para todo mundo, irmãos, olha para você. Aquele texto que nós lemos na ceia, examine-se o homem a si mesmo, não é só para o dia da ceia, é todo dia. Eu tenho que me examinar, eu estou bem diante de Deus, Deus está aceitando o meu culto, está aceitando a minha adoração, está aceitando o meu louvor, está aceitando eu aqui na casa dele. Como que Deus está me vendo? Porque é fácil quando eu digo, eu estou vendo Deus dessa forma, mas como que Deus está me vendo?
Olha o texto. Ele batia no peito. Percebam, irmãos, a diferença do fariseu e dele, a atitude. Ele olhava para ele e batia, como se dissesse: sou eu, Senhor, não é o meu irmão, sou eu que estou errado, sou eu. A humildade dele, a maneira como ele se humilhava era de tal forma que ele batia no peito. É como se dissesse: eu não mereço estar aqui, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Eu não merecia estar nesse lugar. É aquela pessoa que reconhece o quê? Que ele é um pecador e precisa de um soberano, que ele não é ninguém, mas tem alguém que pode olhar por ele, que ele não é nada, mas tem alguém que é superior a ele. Ele olhava e dizia: sou eu, Senhor. Vamos um pouquinho mais. É tão interessante esse termo: tem misericórdia de mim. Em algumas traduções que são melhores, diz assim: ser propício a mim. Essa palavra propício é tirada de propiciação, de expiação, de propiciatório. O que era o propiciatório? Nada mais era que a tampa que ia justamente em cima da arca da aliança. Essa tampa era de ouro batido, ouro puro, e ela ia em cima da arca da aliança. Quando o sumo sacerdote adentrava lá no dia de Yom Kippur, dia de perdão, ele oferecia um sacrifício por si e pelo povo, mas não entrava lá sem sangue. Então a propiciação era o que? O pagamento pelo pecado de alguém, pelo povo e por ele mesmo. Então quando ele diz: ser propício a mim, ele lembrava: Senhor, assim como o sangue de um cordeiro é aspergido no propiciatório, e através daquele sangue o pecado é expiado, Senhor, usa para isso para comigo. Olha o que Paulo fala, alguém lê para mim, irmãos? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 3, versículo 25. Quem encontrou, nos ajude lendo a palavra do Senhor, para que nós possamos juntos participar da leitura. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 25. Olha o texto, irmão, no qual Deus propôs a propiciação pela fé no seu sangue. Qual sangue? De Cristo. E diz mais o texto: para demonstrar a sua justiça. A justiça que não está nele, que não é do fariseu, que não é da pessoa, mas a justiça que foi cumprida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Ele é justo. Ele foi o justo que morreu na cruz do Calvário. Por quê? Derramou sangue precioso por mim. Então quando o publicano estava ali, estava dizendo isso: Senhor, é lá que eu estou olhando, é o sacrifício do cordeiro, é o sangue derramado, Senhor. Então, Senhor, este sangue possa cobrir-me. Mas eu quero olhar um texto. Carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 1. Alguém pode ler? Olha só, o fariseu, ele buscava a justiça pelos seus atos. O publicano, o contrário. Por quê? Ele não tinha nada que justificasse ele. E é interessante esse termo que Paulo diz aqui: sendo, pois, justificados. E essa palavra justificados, no grego, é um termo forense. O que é o termo forense? É um termo usado nos tribunais. Quando eu olho e penso num tribunal, o que eu imagino num tribunal? O tribunal tem um juiz, o tribunal tem um promotor, o tribunal tem um réu, e o tribunal tem um advogado. Vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui dentro desse texto? Eu preciso de quatro irmãos aqui, dá para ver rapidinho, só para a gente fazer um teatro para vocês perceberem o que Paulo está dizendo nesse texto aqui. 4, rapidinho. Se não for por livre espontânea vontade, vai ser por livre espontânea pressão. Vamos, 4 irmãos, rapidinho. Aqui em cima do púlpito aqui. Isso, irmão Ângelo. Vem, mostra que essa idade toda aí ainda está em muito vigor, ainda está igual Caleb, 85 anos, mas pronto para guerrear. Mais um. Abimael, vem aqui, meu filho. Você que é o nosso segundo vice que está aqui hoje. Está com o nosso pastor. Isso. Para equilibrar. Irmãos, olha só o texto que Paulo, para vocês entenderem a palavra justificados aqui nesse texto. Porque às vezes nós lemos a Bíblia
e passamos o correr dos olhos da Bíblia, mas não percebemos o valor de uma palavra dentro da Bíblia Sagrada. Essa palavra justificado aqui não é só o quesito que a gente pensa, tornou justo, mas o que é tornar justo? Então vou tentar fazer aqui o que é um tribunal. Eu vou escolher aleatoriamente para que vocês não brigam comigo aqui, tá bom? Eu vou escolher o irmão Ângelo, ele vai ser o juiz nosso. Isso. É o nosso ancião, cabecinha branca aqui, ele vai ser o nosso juiz, tá? Eu vou escolher o Vilmar para ser o promotor, tá? Ele vai ser o nosso promotor. Eu vou escolher o Abimael, vou quebrar o seu galho, Abimael, você é o segundo vice, eu vou escolher você de advogado. Eu vou escolher o réu, o Eduardo aqui, que é a nossa música, eu vou escolher de réu. O que acontece no fórum? O promotor é aquele que acusa, é aquele que diante da lei vai acusar a pessoa. Ele vai acusar quem no caso? O réu. O advogado é aquele que defende o réu. E o juiz é aquele que dá a sentença. Então quem seria? Deus, o diabo, Jesus e o réu. Está funcionando aqui, meu filho? Isso. Olha só, irmãos, quando nós cometemos algum erro, vamos supor que o Eduardo xingou algum dos irmãos, aprontou alguma coisa com os irmãos. O Vilmar, que é o diabo, o que ele fala para Deus? Diz assim: cometeu erro. Não presta, não vale nada esse cara. Não presta, não vale nada. Fala mais firme, que desse jeito aí ele vai falar: que diabo que é isso, que não faz nada? Eu vi ele acusando injustamente. Ele cometeu erro, um crente ele fiel, xingou. Um homem fiel, um servo de Deus, falando calúnia, difamação. E diante da palavra está escrito, está errado. Está errado, condenado. Condenado. O que o juiz faz? É verdade. Olha para o réu. Agora permita eu passar para Deus aqui, só um pouquinho. Olha para o réu e diz: condenado. Está errado. Condenado. Fala para ele assim: é o inferno. É o inferno direto. Por quê? Porque a palavra diz, o texto diz, e Deus faz o que? Vela pela palavra para cumprirmos. Olha que coisa tremenda. Deus é tão justo que Ele vela pela palavra. É por isso que a misericórdia de Deus ela é grande, mas a justiça de Deus também é, porque Deus usa o que? A sua palavra para julgar. O que está escrito ali? Está assim, tem que cumprir. Eu não posso deixar de cumprir o que? A palavra. É por isso que o juiz muitas vezes decreta alguma coisa que às vezes nós não concordamos, mas o que? Está na lei. Ele não pode ir fora. Mas tem uma coisa, tem um advogado. E o advogado diz assim para o pai: Pai, eu paguei o preço. Ele pecou, mas eu paguei o preço pela vida dele ali na cruz. Eu derramei o sangue. Eu derramei sangue. Pela foi vida vertido, dele. Sofri pela vida dele. E os seus pecados estão perdoados, porque eu dei a minha vida para ele, Pai. Porque ele me aceitou como Salvador. E porque ele me aceitou como Salvador. Olha só, irmão, o que Jesus faz. E isso, se nós formos analisar, irmão, é constantemente na nossa vida. Quando nós fazemos alguma coisa errada, o diabo chega até lá e diz: está vendo, errou, não diz que é crente, não diz que prega, não diz que ensina, não diz que canta, está lá, mas ele errou. Aí Deus olha, tem que ter a sentença. Só que tem uma coisa, quando ele é coberto pelo sangue de Cristo, quando o Pai vai decretar a sentença, sabe o que o Pai fala? Repete forte agora comigo, mano, me ajuda aí. Fala: não posso condená-lo. Não posso condená-lo. Porque o sangue do meu filho, o sangue do meu filho está sobre ele. Está sobre ele. Então ele está justificado diante de mim. Vai em paz. Obrigado. Checanta lá baixo de cai asturiano. Dá para entender o que é justo? É por isso que o fariseu não tinha condições de se justificar pelos seus atos. Era necessário que Deus que justifica o homem, não é o homem que justifica a si mesmo pelos seus atos. Porque se fosse pelos nossos atos, irmão, nós íamos para o inferno direto. Porque nós não somos bonzinhos, não. Se eu perguntar: você é bonzinho? Não é não, meu filho. Porque você murmura, porque você fala mal até na tua casa. No seu consciente, quando olha para o teu irmão, também não é coisa boa que você pensa.
e muitas vezes quer puxar a rasteira do seu irmão, muitas vezes vem para o culto julgando o teu irmão, julgando o seu pastor, julgando o seu líder. Não é bonzinho não. Isso não é só membro, é obreiro também. Mas acontece que nós, por que somos, porventura, se há uma bondade em nós, é porque o Espírito Santo de Deus age na minha vida e age na tua vida, é porque o sangue de Cristo nos cobre, e quando o Pai que vai nos julgar diz, o sangue do meu filho está sobre a vida dele. É por isso que esse publicano batia no peito e olhava para ele, porque ele sabia que era carente do quê? Da misericórdia de Deus. Então quando ele vai ser propício para comigo, é como se dissesse, olho para a cruz do Calvário, hoje, trazendo para hoje, eu olho para a cruz de Cristo, vejo que Jesus derramou sangue por mim, tenho que estar aos pés dele, porque sou falho. A epístola de João diz assim, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo e qualquer pecado. Então não existe pecado que Jesus não perdoa. Se você se arrepende, pode ter certeza, Ele te perdoa de todo e qualquer pecado. É interessante, quando a reforma protestante, Martinho Lutero, diz a história que ele estava debaixo de uma árvore, e o inimigo foi lá acusá-lo. Vamos já analisar, irmão, que o evento acontece assim conosco. Você está na casa do Senhor. Nós não somos perfeitos, irmão. Não sou perfeito também. Não somos. Nós buscamos ser perfeito diante do nosso Deus. Cada dia eu aprendo mais com a palavra do Senhor, que eu leio, que eu ouço, que eu vejo, eu aprendo. Então a santificação é diária. Mas às vezes o inimigo é tão sujo que ele vem nos acusar. Está vendo? Você não tinha que estar lá não, você fez isso. Aí chegou para Martinho Lutero, pareceu uma lista grande. Só que tem uma coisa que Martinho Lutero falou, escreve embaixo aí. O sangue de Jesus me perdoa de todos esses pecados. Quem sou eu para falar do meu irmão? Quem sou eu para falar da igreja? Quem sou eu para falar alguém? Possivelmente, se eu olhar para mim, tenho muito mais defeitos que vocês. Sou mais carente da misericórdia de Deus do que vocês. É por isso que tem razão de Paulo dizer, sou o maior de todos os pecadores, porque sou carente da misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. O que eu aprendo? Eu tirei aqui 4 lições dentro desse texto. Primeiro, religiosidade não significa nada para Deus. Às vezes, irmão, nós estamos dentro da casa do Senhor, e permita que eu puxar um pouquinho mais, sendo simplesmente religioso, porque Deus não procura religioso, Deus procura verdadeiro adorador. Aonde tem um verdadeiro adorador, Deus está com ele. Não importa se na cova, não importa se na fornalha, não importa se de frente ao Mar Vermelho ou em frente à muralha de Jericó, se existe adorador, Deus faz alguma coisa por ele. Religiosidade significa simplesmente cumprir normas e regras. Por que eu faço isso? Porque o pastor mandou. Só porque o pastor mandou, você não tem temor a Deus? Não tem reverência? Irmãos, quando eu me conscientizo de algo, não importa onde eu esteja, mas quando eu não me conscientizo, eu fico olhando quem está por perto. É igual o pastor quando é convidado para a festa. Quando o pastor é convidado para a festa, está tudo bonitinho. Mas sai o pastor da festa. Ai, bota aquela música agora. O pastor está aí, o pastor vai embora. Por que uma atitude dessa? Se realmente ele adora e serve a Deus, o pastor estando ou não estando, ele está. Deus está. Olha, o pastor está aí, então corre lá e muda. Por que correr e mudar? Sendo que o Rei dos Reis também está te olhando. A religiosidade, irmão, nos faz cumprir regras e normas. Por quê? Porque nós olhamos para o homem.
Mas quando eu adoro a Deus, eu não somente olho para o meu líder, mas eu olho para o meu Deus que é maior. Eu não faço porque Deus está me observando, o Espírito de Deus está me observando. Salmo 139, não importa se eu estou deitado, assentado, caminhando, mas o Espírito de Deus me acompanha onde eu estiver. Então religiosidade não serve para nada. Vocês lembram daquela mulher em que Eliseu, por um milagre de Deus, ela vai ter um filho, porém aquele filho adoece. Quando aquela mulher deixa o filho no quarto de Eliseu, ela vai atrás de Eliseu, porém o marido dela diz o quê? O texto diz assim: não é dia de lua nova, não é dia de festa, por que você vai procurar o homem de Deus? Ele era religioso, ela não. O religioso só olha dia de festa, só olha o dia de domingo. Ah, Deus opera, Deus batiza, é só no domingo que tem culto. Mais mentira, meu irmão. Deus batiza e opera na escola dominical, culto de ensinamento é no domingo. Para Deus não tem culto, todo culto é dia dele abençoar. Não precisa de congresso grande, de pessoas grandes. O que precisa é o quê? É a presença do Todo-Poderoso. Significa, não é a religiosidade, mas é a nossa adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. O fariseu era religioso, mas o publicano demonstrou para aquele fariseu que o quê? Ele não estava ali para cumprir religiosidade, mas ele estava ali para conhecer ao Deus, aquele que podia perdoar os seus pecados. Era diferente. Então perceba isso, guarde isso. Religiosidade não significa nada para Deus. O religioso, o que é a oração dele? Senhor, estou passando por esse problema. Permita dizer, pessoa dirigente do ciclo de oração, sou líder dos jovens, sou maestro, Senhor. Olha o que eu estou passando, o Senhor não está vendo que eu sou maestro, o Senhor não está vendo que eu sou líder. Aí Deus olha para ele: é para isso que eu tenho que te curar? Eu tenho que te abençoar a tua vida porque você é isso? Não. Senhor, tem misericórdia, eu estou necessitando disso, e é só o Senhor para me abençoar dentro dessa área. Já procurei tudo o que eu pude, Senhor, mas és tu agora, Senhor, haja na minha vida. Aí vai demonstrar, não é o seu cargo, não é a sua função, não é a sua credencial, mas é o seu temor a Deus, é a sua reverência a Deus, aquilo que você conhece por Deus na palavra, e não somente o Deus da palavra, mas o autor da palavra. Você tem intimidade com Ele, você tem particularidade com Ele, e é isso que Deus quer, irmão. Não é só o conhecimento, mas que você conheça o autor do conhecimento, o que é diferente. Então religiosidade para Deus não significa nada, meu filho. Um pouquinho mais. Orgulho acaba com a vida espiritual. O pastor Isaac mandou até, e acredito que deva ter mandado para vários aí do grupo, uma mensagem tão interessante hoje, que dizia assim: Davi saiu do pasto para ir para o trono. Nabucodonosor saiu do trono para ir para o pasto. Eu achei interessantíssimo, eu comecei a pensar, como que Deus é? Aquele que se humilha na presença dEle, Ele exalta. Mas aquele que se exalta diante de um Deus todo-poderoso, Ele sai humilhado. Chamando de canta lá, baixo de caia. Eu comecei a pensar um pouquinho antes de sair nessa frase, eu falei, como que Deus é tremendo. Alguém que não se julgava nada, Deus colocou ele numa posição. Mas Deus é tão tremendo, irmãos, que antes dele colocar uma pessoa no lugar que ela tem que reconhecer a Deus, Deus avisa. Já não analisaram isso? Deus avisa. Até Nabucodonosor Deus avisou. Até para Nabucodonosor Deus falou para ele: olha, toma cuidado. Em sonho avisou ele: quem é essa árvore grande? Que os animais venham. Usou Daniel para falar: essa árvore és tu. Reconheça que Deus é soberano. Mas o que aconteceu 1 ano depois passou, ele tinha esquecido. Não é essa grande Babilônia que eu construí com o meu poder? Ah, meu filho. Aí Deus falou: é hoje, vou te derrubar para você reconhecer quem sou eu. Eu sou todo poderoso, eu sou dono de tudo. Passou-se um tempo, aí Nabucodonosor diz: é Ele. Alguns dizem que é o único capítulo escrito por um ímpio, Daniel capítulo 4. Quando ele escreve lá: Ele é o Deus todo poderoso, Ele é o Deus soberano. É quando eu olho para ele e digo: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Por isso que Jesus diz lá em São João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. É por isso que nós dizemos: eu preciso é dele, tudo que eu tenho é dele, eu não sou nada sem ele. Por quê? Ele é que é tudo na minha vida. Se eu tenho alguma coisa, é por causa dele. Se eu sou alguma coisa, é por causa dele. Se eu falo alguma coisa, é porque ele é na minha vida.
Não é por mérito, conhecimento, não é por aprender, mas é por causa da graça de Deus. É Ele, tudo depende dele. Mas aquele que é orgulhoso, meu filho, o que acontece? Acaba com a vida espiritual. Porque ele já acha, irmão, que é como aquele ditado popular: é a última Coca-Cola no deserto. Se eu não estiver lá, não tem ninguém que faça. Aliás, às vezes a gente canta até um corinho que eu não sou muito de acordo. E às vezes a gente até fala para alguém: vem que o seu lugar está vazio. Irmão, não existe lugar vazio na casa de Deus. Se você saiu, Deus já tem outro para colocar. Você pode voltar a ocupar, mas aquele lugar não tem vazio não. Quando Saul pensava que era o grande, oferecia sacrifício no lugar: eu sou o maior, eu sou o rei, eu posso tudo. Aí Samuel vai lá, quer interceder. Até quando? Vai interceder por esse homem se eu já o tenho rejeitado e tenho colocado outro já no lugar dele? Isso é a pior coisa que tem. O orgulho acaba com a vida espiritual. Então, ou seja, nós quiser empinar o nariz um pouquinho, abaixa. Pastor, isso não acontece. Acontece que até Paulo, se ele não tomasse cuidado, segunda epístola aos Coríntios, que é uma carta que Paulo escreve defendendo o seu apostolado, porque tinha pessoas que diziam: Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, e Paulo escreve a segunda epístola aos Coríntios defendendo o seu apostolado. Ele começa a dizer: eu sou mais apóstolo que ele, sofri açoite, sofri prisões. Paulo estava subindo, irmão. Se nós não tomarmos cuidado, nós somos assim. Isso é porque o ego nosso. Se não tomarmos cuidado, nós achamos que pregamos melhor do que o outro, que ensinamos melhor que o outro, que cantamos melhor do que o outro, até Deus colocar alguém e fazer melhor. Nós falamos: puxa vida, eu pensei que fazia alguma coisa, mas ele também faz. Aí Paulo chega a dizer tudo isso. Aí Paulo coloca lá: olha, mas tudo isso é como esterco comparado com a glória dele. Isso não é nada. Se eu sou alguma coisa é por causa dele. Sou o mais miserável de todos, maior pecador de todos. Aí Paulo volta ao lugar. É isso que nós temos que fazer. Se porventura você quiser estufar o peito, meu filho, é igual aquele jumentinho, né? Que a história diz que foi levando Jesus, entrando em Jerusalém. Todo mundo olhava para ele, pensando que estava olhando para ele, né? Olha lá, está vindo, o rei do rei, todo mundo jogando tapete. Aí ele chega e vai lá. É lógico que, mano, é ilustração, viu? Aí o jumentinho chega para a mãe dele e fala: olha, tá vendo? Todo mundo me aplaudiu, todo mundo olhou para mim. Quem que você estava levando? Estava levando um homem ali em cima. Volta lá, vê como é que o povo vai tratar você. Aí o jumentinho vai e volta, ninguém dá bola para ele, ninguém olha para ele, ele volta cabisbaixo. Puxa vida, mãe, ninguém olhou para mim, ninguém falou nada comigo. Sabe o que era? Que o que estava em cima de você era muito mais importante que você. É por isso que olharam não para você, para ele. Quando olhar para a nossa vida, não tem que chegar e dizer: ali vai o maior pregador. Não, vai alguém que serve a Jesus, vai alguém que adora a Deus, vai alguém que sobre a vida dele tem o Espírito Santo de Deus. Aí o que você diz? É verdade, em cima de mim tem alguém muito maior do que eu. Se eu falo alguma coisa, não é por mim, é porque a graça de Deus que é sobre a minha vida. Aí nós temos que reconhecer que o quê? Ele é soberano e nós não somos ninguém, somos totalmente dependentes dele. Sem ele, nós não fazemos nada. Mais um pouquinho. Reconhecer nossas falhas agrada a Deus, irmãos. O mais fácil não é reconhecer, o mais fácil é culpar alguém. Desde lá do Éden é assim, né? Foi a mulher que tu me deste. Por que o senhor colocou ela aqui? Se o senhor não tivesse colocado ela aqui, não tinha acontecido isso comigo. Aí vai lá, a serpente, se o senhor permitiu que ela estivesse aqui, ela fez isso comigo, como é que fica isso aí? Mas quando nós reconhecemos: não, eu sou o culpado. Se tiver que pagar um preço, sou eu, a falha é minha. Não é de X, não é de Y, não é de Z, é minha, a falha é minha. Então quando nós reconhecemos as nossas falhas, Deus se agrada. Não é chegar e dizer assim: foi eu que errei. Pensa que Deus vai ficar aborrecido? Você errou. Você está reconhecendo, quer consertar, quer mudar, quer se converter, está se arrependendo. Então eu vou mudar a tua vida, eu vou transformar a tua vida, vou lapidar a tua vida. Isso agrada o coração de Deus. O fariseu se achou justo: não preciso de Deus, faço tudo certinho, Deus é obrigado a me dar as coisas. Quem disse isso? Mas o publicano: Senhor, não sou nada, não sou ninguém, não tenho qualidade nenhuma, mas ser propício para comigo, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha a diferença. Eu estou errado, preciso de mudança. Se eu cobro imposto além
do que permite, sou eu que estou errado, eu preciso pagar por isso, Senhor. É igual Mateus fez: se eu tenho defraudado alguém alguma coisa, eu restituo quadruplicado. É alguém que se converteu, ou seja, soube do seu erro, precisa mudar. Então uma das maiores virtudes que tem é quando eu sei do meu erro, me converto, me arrependo e vou aos pés do Senhor e Salvador Jesus. Isso agrada o coração de Deus. Mais uma: Deus contempla o interior. A nossa mudança reflete no exterior, sem dúvida. Você demonstra que é transformado pelas suas atitudes. Por isso que Jesus falou: pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, por aquilo que você produz, por aquilo que você demonstra, é o que vai dizer quem você é. É como a gente diz: converse 10 minutos com uma pessoa, você vai saber certinho o que está no coração dela. O que mais ela falar é a tendência dela. Conversa 10 minutos, você sabe conhecer aquela pessoa. Por que Deus contempla o interior? Porque o que vale para Deus é isso, meu filho. Não importa se você não tem muito cabelo ou pouco cabelo. Então eu estou tranquilo com relação a isso. Deus não está olhando para o meu cabelo. Até aquele dia que a irmã Rosa esteve aqui, mostrou os cabeludos, mostrou aquele de lá. Aí os irmãos que estavam ali: pastor, Deus não gosta de careca não, que ela não mostrou careca. Aí eu falei: quem disse que eu sou careca? Não foi, Vilmar? Então, ou seja, quando eu olho para Deus, eu falo: Deus olha o interior. E é tão maravilhoso isso, irmão. Não é como nós, que somos igual Samuel, que vai na casa de Jessé, e nós olhamos primeiramente o exterior. Não é assim? Porque nós somos assim, irmão. Nós olhamos o estereótipo primeiro, para depois nós vermos o que a pessoa tem. Mas Deus olha primeiro o que você tem para oferecer, o que você tem para dar. Eu estou aqui não interessado só no seu exterior, porque o seu exterior vai refletir quem você é, mas eu estou olhando primeiro o que tem dentro. Pode estar lá no pasto, pode ser o menor, pode não estar dentro da sala, nem ser convidado para o banquete, mas quando Deus te olha pelo interior, Ele faz você sair do pasto, entrar na sala, sentar na mesa no seu lugar, e só depois dizer: agora vamos participar do banquete, porque aquele que eu escolhi está no nosso meio. Que Deus, irmãos, possa falar ao coração da igreja. Atitude é o que mais importa diante de Deus. Perceba que Jesus realizou muitos milagres, irmãos. Não foi pelo fato de muitas vezes conhecer lei, de ser crente, mas foi por atitude. Aquela mulher do fluxo de sangue nem merecia estar lá, mas por causa da atitude dela recebeu a bênção. Aquele cego que Jesus untou e fez o lodo e diz: vai ao tanque de Siloé, ele foi e lavou, foi pela atitude dele. Então nós somos abençoados pelas nossas atitudes. Então, ou seja, o meu desejo é que vocês guardem isso, como Deus falou no meu coração nessa passagem. Não seja um fariseu só de estética, mas na atitude igual a do publicano. Quando chegar aqui, bata no peito, olha para a tua falha, para os teus erros, que aquele que é poderoso para te perdoar está nesse lugar. Ele não vai olhar as qualidades que você possui, mas Ele vai olhar aquilo que você reconhece como defeito que você tem. Aliás, as nossas qualidades para Deus, a nossa justiça diante dEle, nada. Mas o reconhecimento dos nossos defeitos vai fazer com que Ele nos coloque em patamar maior. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estarei voltando a palavra ao pastor Abimael, vai estar fazendo o encerramento, e que o Espírito de Deus possa verdadeiramente, vamos falar muito mais ao coração da igreja. Deus vos abençoe em nome de Jesus.